A solução geral da equação diferencial é dada por. Ó, tá? É φg de x igual a quê? AC vezes raiz quadrada. Agora sim. Agora você estuda o sinal, ó, bem ligeirinho, tá? Você estuda o sinal de x menos 1 sobre x mais 1. Entre menos 1 e 1, isso é negativo, tá? Precisa fazer o separado, ó. Entre menos 1 e 1, uma é negativa, a outra é positiva, portanto, isso aqui é negativo. E do 1 a mais infinito e do menos infinito a 1, isso é positivo, tá? Então, a solução geral é dada por C vezes, ó, x menos 1, tá? Sobre quem? Sobre x mais 1. Qualquer que seja o x pertencente a quê? Ao intervalo menos infinito menos 1, tá? Ou porque eu estou pegando as soluções dadas em intervalos, tá? E o intervalo maximal aqui é o menos infinito menos 1. Ou o quê? φg de x igual a quê? AC vezes o quê? Raiz quadrada, né? De menos o que está aqui dentro, porque o módulo entre menos 1 e 1, essa expressão é negativa, então o seu módulo é o quê? É 1 menos x, tá? Porque é menos, fica 1 menos x sobre x mais 1, que fica 1 mais x. Tá? Qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos 1, 1. Ou, né, ela é dada por o quê? φg de x igual a C vezes, tá? Vezes, tá? O quê? Aí aqui volta a ser x menos 1 sobre x mais 1, qualquer que seja o x pertencente aqui ao intervalo, hein? Ao intervalo 1 mais infinito. E eu posso botar aqui onde C é um número real. Sabe por quê? Quando eu chego aqui, é para ser diferente de zero, porque eu cheguei até aqui atrás das soluções não nulas, né? Tá? No fim da discussão. Mas quando eu chego aqui, eu vejo que eu posso fazer C igual a zero, porque se eu fizer C igual a zero aqui, eu tenho a φ1, certo? Que é a função nula que é só definida nesse intervalo. A função nula definida nesse intervalo. Se eu faço C igual a zero aqui, eu tenho a φ2, que é a função nula definida nesse intervalo. E se eu faço C igual a zero aqui, eu tenho a φ3, que é a função nula, que estão todas, que são, né, todas as três soluções da minha equação diferencial. Vocês entenderam? Quer dizer, no final, eu fecho tudo e eu vejo que eu posso fazer o C real. Tá? C diferente de zero é porque dá as funções, as soluções não nulas. Tá? Entenderam? Tá? Correto? Vamos ver um outro exemplo interessante. Aí eu não vou fazer aquela discussão, tá, porque você já sabe, o teorema de existência e unicidade. Aquelas discussões que eu fiz foi só uma verificação, né, dos exemplos anteriores, só uma verificação, porque o teorema de existência e unicidade, nos dois exemplos da aula passada, que eu consumi toda a aula com dois exemplos, dizia que por cada ponto do R2, para cada uma das equações, passava uma única solução, definindo o intervalo maximal. Então eu só fiz uma verificação, não fiz uma demonstração, porque isso já foi provado pelo teorema de existência e unicidade. Aí a mesma coisa aqui, ó. Você consegue também. Engraçado, tá? Engraçado é o seguinte, todas as soluções, quando o x tende a 1, elas tendem a 0. Vocês perceberam? Tanto, todas as soluções definidas
nesse intervalo. E nesse, quando o x tende a 1, elas tendem a 0. Mas cobrem todo esse conjunto que é o domínio, tá? Por cada ponto, você, por esse ponto daqui, por esse ponto aqui, pode ir atrás. Existe uma função dessa forma que passa por aquele ponto. Só fazer as contas que dá. Tá? E por cada ponto passa uma solução. Só ver. Vamos resolver um outro exemplo. Outro exemplo, eu gosto desse exemplo, ele é bem interessante pelo seguinte, ó. Esse é o exemplo que é esse aqui. Olha esse exemplo aqui. Ó. Posso apagar? Posso? Aqui. Tudo entendido? Uhum. Tá. Como resolver a equação diferencial, ou resolva, tá? Como resolver a equação diferencial, equação diferencial, f' de x igual a raiz quadrada de x, f de x. Tá? Interrogação. Desculpe se eu não botei interrogação antes, tá? Não sei se eu botei, mas tem interrogação com a pergunta, né? Como resolver a equação diferencial? Eu botei interrogação? Não lembro. Né? Botou não, né? Tem interrogação, né? Com a pergunta. A equação f' de x igual a x, f de x. Tá? Tá bom? Deixa eu ver essa equação. Então, solução. Então, a primeira coisa que você observa aqui é o seguinte, é que essa equação ela tem a forma, né? A equação diferencial, esse exemplo é elucidativo, a equação diferencial tem a forma, tá? f' de x igual a f grande de x, f de x, onde, tá? Quem é a f grande de xy? Quem é? Raiz de xy. Tá? Tá? De xy. Tá bom? E quem é o domínio? Daí, quem é o domínio da f, hein? Da f grande? É o conjunto formado por cada coordenada xy, tal que esse produto é maior que ou igual a 0. Então, o domínio da f inclui dois quadrantes, contendo até as retas, né? Tá? Primeiro quadrante, que é esse aqui, vou marcar de vermelho o domínio. Primeiro quadrante, contendo essa reta e essa.
Tudo isso aqui. E aqui também. Que não é fechado. Tá certo? Tá? Que não é aberto, desculpa. Que é fechado. Não é conjunto aberto. E o teorema de existência e unicidade, ele diz respeito a intervalos abertos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar no aberto. Tá? Então, seja ômega. Então, como é que eu vou fazer? Ó? Seja ômega. Seja ômega igual a ser o seguinte. O conjunto dos pontos x, y, P3 R2, tal que o produto é positivo. Aí nesse conjunto eu vou trabalhar só com os interiores. Concordam comigo? Eu estou tirando a zero. Aí dá um conjunto aberto. Porque agora eu vou trabalhar com a diferença entre esse conjunto e os eixos coordenados, que dá um conjunto aberto. E vou aplicar o teorema de existência e unicidade aqui. Porque nesse aqui, nesse conjunto, seja onde F e DF, DY são o quê? São contínuos. Porque se você derivar, você vê que, tá? Você vê que DF, DY não é contínuo, nem está definido. DF, DY nem está definido no domínio de F. E quando eu vou derivar, a raiz quadrada não tem derivada no zero. A raiz quadrada não é diferenciável no zero. Então você tem esse problema aqui, se você for trabalhar nesse conjunto. Mas se você for trabalhar no interior, quer dizer, nesse domínio aberto, aí você vai aplicar o teorema de existência e unicidade aqui, que diz o seguinte: por cada ponto de ômega, há uma única solução dessa equação diferencial definida no intervalo aberto maximal. Correto? Entendido? Tá? Então, tá simples, ó. Tá simples de resolver pelo seguinte, ó. Não sei se eu posso dizer que tá simples, tá? Mas o fato é o seguinte, é que se I é um intervalo aberto, veja bem, ó, que é o tal negócio, quando é que a função φ é solução dessa equação, f' de x, φ, né, de I em R, onde I é um intervalo, quando é que ela é a solução dessa equação? Quando, primeiro, ela é diferenciável, segundo, para todo x no domínio da φ, o ponto x, φ de x, tem que estar no domínio da f, tá bom? Como eu estou pegando um intervalo, eu estou aplicando o teorema de existência e unicidade, eu vou considerar o I intervalo aberto, tá? Então eu vou estar trabalhando aqui. Então o intervalo I ou está contido no intervalo 0 mais infinito aberto, ou está contido no intervalo menos infinito 0 aberto. Entendido? Então, se, tá? Observe uma coisa. Se I é um intervalo, eu estou aplicando, eu estou atrás das soluções oriundas do teorema de existência e unicidade aplicadas a esse domínio. Não vou escrever isso, mas é isso que eu vou fazer, tá certo? Vocês estão entendendo? Eu estou atrás do teorema das soluções, tá? Garantidas pelo teorema de existência e unicidade, aplicado a esse domínio aqui, que é um aberto. Então, se I é um intervalo aberto e φ de I
em R é uma, o quê? Solução da equação diferencial dada pelo teorema de existência e unicidade, está aplicada a esse domínio aqui, ômega, reforço. Então, primeira coisa que você conclui é o seguinte, ó. Então, φ de x é o quê? É diferente de zero, qualquer que seja. Então, primeiro, o i está contido no intervalo o quê? Menos infinito, zero. Ou o i está contido aonde? No intervalo 0 mais infinito, certo? Isso aqui, ou isso aqui, e φ de x é diferente de zero para todo x aí. Porque o par x, φ de x, tem que pertencer a quem? A ômega. E em ômega, o y não pode ser zero. Repito, eu estou atrás das soluções garantidas pelo teorema de existência e unicidade, aplicado aonde? A esse domínio ômega, que é aberto. Vocês entendem? Tá? Não vou escrever isso, estou dizendo. Está registrado aí. Então, se φ é a solução, x φ de x tem que pertencer a esse ômega. Tá? E aí o φ de x é diferente de zero. Daí, você tem o seguinte, e não esqueça isso aqui, ó. Daí, você tem, tá? Daí, você tem o quê? Você tem que φ' de x, tá? É igual a quê? A raiz quadrada, tá? De x, φ de x, ok? Que é, como isso aqui vai, porque, ó, esse par φ de x está em ômega. Então, você tem os dois positivos ou os dois negativos, tá? Então, eu posso escrever isso aqui como sendo o quê? Raiz do módulo de x φ de x, que é positivo, o módulo dele ele mesmo, que pode, quem é o módulo do produto? É o produto dos módulos, que, portanto, a raiz quadrada do produto dos módulos é o produto das raízes quadradas dos módulos. Então, isso aqui é quem? É raiz quadrada do módulo de x vezes raiz quadrada do módulo de φ de x, para todo x pertencente a i. Ou seja, né, φ' de x sobre o quê? Sobre raiz quadrada do módulo de φ de x, tá? Isso é igual a quem? A raiz quadrada do módulo de x, qualquer que seja o x pertencente a i. Aí eu divido dois casos. Logo, se o i está contido no intervalo 0 mais infinito, aberto, tem-se o quê? φ' de x, se o i está contido aqui, x é positivo e φ de x é positivo. Então, φ' de x sobre o quê? Sobre φ de x elevado a 1/2. Isso aqui é igual a quê? A x elevado a 1/2. Aí de x, né? Qualquer que seja x pertencente a i. Ou seja, você vai ter o seguinte,
que a integral, tá? E assim, melhor dizendo, e assim, você vai ter o quê, hein? A integral, né? A integral de 1 sobre φ de x elevado a 1/2, ok? Vezes φ de x dx é igual a integral de x elevado a 1/2 em x. Daí, você tem o quê? Assim, você tem o quê? Assim. Que tem essa integral aqui, hein? Isso aqui é o integral de 1 sobre u elevado a 1/2. Integral de 1 sobre u elevado a 1/2 du. Tá? Quanto é que isso é integral? Né? Porque fica a integral, ó. Fica a integral de u elevado a menos 1/2 em u. Quanto é essa integral? Quanto é? U elevado a menos... Que o meio feio, né? U elevado a menos 1/2 em u. Então fica u elevado aqui a 1/2 sobre 1/2. Tá certo? Mais uma constante. Mas quem é o u? Fica u elevado a menos 1/2 mais 1 sobre menos 1/2 mais 1. Mais uma constante. Mas quem é o u? F de x. Então fica 2 raiz de φ de x, 2 raiz de φ de x, tá? Se fica, né? Vai ficar 2 raiz quadrada de quê? De φ de x, igual a quê? Igual a quê? Igual a... E aqui, né? Fica x elevado a 1/2 sobre quanto? Sobre 1/2 mais 1. Quanto é 1/2 mais 1? 3/2 sobre 3/2, que é quanto? 2/3, né? De x elevado a quê? A quanto? 3/2. Mais uma constante. Qualquer que seja o x pertencente aí. E essa integral é em i. Bom, assim, tá? Então tira o ponto aqui. Assim você tem, tá certo? Ó, vocês entenderam? Assim, divide tudo por 2, fica o quê? 1/3 de x elevado a 3/2 mais uma constante. Tá? Assim, se não estiver errado nas contas, isso vale mais c, qualquer que seja o quê, hein? Qualquer que seja o x em i. Ou seja, tá? Divide tudo por 2, né? Constante por 2 seja constante. Então, se a raiz quadrada de φ de x positivo, né? É igual a isso aqui. Quem é φ de x? Quem é φ de x?